gente, tudo bom? Meu nome é Bianca Abreu e eu faço parte do Ministério Integre Jovem. A gente está fazendo uma sequência de devocionais sobre o livro do Timothy Keller, Ministérios de Misericórdia, o chamado Para a Estrada de Jericó. Então, se este é seu primeiro vídeo aqui nesse canal, eu recomendo que você esteja vendo os outros vídeos para você estar situando melhor. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 9, que fala Preparando a Igreja. Bom, então se você tem acompanhado a gente, sabe que a gente está falando sobre ministérios de misericórdia, baseado na parábola do bom samaritano. Então a gente vem sempre falando de que forma a gente pode melhor ajudar os necessitados, e nessa segunda parte do livro ele vai discutindo isso de forma prática. Então, no capítulo anterior, ele fala de como que a gente deve ajudar o outro através das nossas famílias, exercer nosso ministério através da família. E agora, como que a gente pode exercer o nosso ministério através da nossa igreja local. A gente sabe que nem todo mundo faz parte de uma igreja que tem um coração voltado para missões. Às vezes, ela até dá algumas cestas básicas no Natal ou em Páscoa, mas não tem um programa de longo prazo para ajuda aos necessitados. Se esse é o seu caso, é importante você começar a mobilizar a igreja, a ver a necessidade das pessoas ao seu redor. E isso pode ser feito de duas principais formas: de cima para baixo, ou seja, através da liderança incentivando os seus membros, ou até de baixo para cima, que é quando algum dos membros começa a perceber que existe alguma necessidade na sua comunidade e começa a desenvolver um ministério que chama a atenção da liderança da igreja, e aí isso se torna um projeto da própria igreja. Então vamos falar primeiro da forma que seria de cima para baixo, quando pastores e líderes de uma comunidade local decidem incentivar aquela congregação a se preocupar mais com missões. Bem, primeiro isso não vai acontecer através de apenas uma pregação isolada. Então, se você chegar e falar uma vez sobre a importância sobre missões, não vai ser naquele momento que isso vai se concretizar na vida daquela congregação. Então, é importante incentivar estudos relacionados a essa área. Esse livro, inclusive, que a gente está estudando, ele é muito bom sobre ministérios de misericórdia. Ele é muito interessante também para ser utilizado nas igrejas, mas existem muitos outros livros que incentivam o olhar sobre missões, missões urbanas, vários tipos de oportunidades de ajudar os mais necessitados. E é interessante formar pequenos grupos entre a comunidade para que as pessoas possam estar estudando sobre o tema e também estar falando o que eles acham que podem, no que eles acham que podem ser úteis. A outra forma é de baixo para cima, que é quando alguns voluntários de uma determinada igreja começam a perceber alguma demanda, alguma necessidade específica e começam a agir organicamente para tentar ajudar aquela comunidade. E normalmente essa é a forma mais efetiva. Uma dica interessante é também aumentar o contato com outras igrejas que já têm ministérios bem desenvolvidos. Então é interessante realizar intercâmbios ou às vezes até missões em conjunto com outras igrejas que já são mais bem organizadas para ver como é que funcionam, a questão da logística, como que eles desenvolvem, para que vocês possam também estar aplicando um modelo na igreja de vocês. É importante lembrar que antes de você desenvolver o seu ministério, é necessário também desenvolver um coração de servo, pronto para servir a necessidade dos outros. A palavra utilizada no Novo Testamento para diácono, ela significa alguém que está pronto para servir à mesa, como se fosse um garçom. E isso é importante porque muitas missões se desintegraram não por causa da diversidade do campo ministerial em si, mas porque os seus membros não conseguiam se dar bem uns com os outros. Rolava sempre uma briga de ego, uma dificuldade de relacionamento. Então, quando a gente começa a colocar o nosso orgulho na frente das outras pessoas, a gente acaba não sendo capaz de ajudar o próximo. Mas então vamos lá. Como é que a gente desenvolve o ministério de ajuda aos necessitados dentro da igreja? Bom, o primeiro passo é encontrar pessoas que pensem parecido com você, que também tenham sido despertados para ajudar os necessitados. Como falei, essa mobilização ela pode começar tanto de cima para baixo, através dos líderes, como de baixo para cima, através de alguns voluntários da igreja. A partir do momento que você encontra outras pessoas que também estão disponíveis para começar esse ministério, é interessante organizar como se fosse um departamento, uma comissão, uma parte da igreja que esteja realmente focada em desenvolver o ministério para atender a necessidade das outras pessoas. Então, o primeiro passo é tentar identificar quais são as maiores necessidades da sua igreja e da sua comunidade ao redor.
Uma das formas de fazer isso é fazendo uma pesquisa de campo, junto com alguns membros da igreja, para conversar com as pessoas ao redor e tentar identificar quais são as maiores necessidades daquele bairro. Também é importante não esquecer das necessidades da própria igreja. Então você pode estar distribuindo alguns cartões com pedidos de oração ou com ajuda de alguma necessidade, para que a gente possa identificar quais são as principais demandas daquela igreja e daquele bairro. Na nossa igreja, na IBNU, tem algo que eu acho muito interessante, que é como se fosse uma feira de projetos. Então, as pessoas que têm algum projeto para apresentar em uma determinada área vão e apresentam como é que funciona, e as pessoas que são daquela área ou que se sentem motivados por aquele determinado assunto, elas podem se inscrever em determinados projetos. Então, é uma forma de você unir a necessidade de uma determinada comunidade com as habilidades das pessoas daquela igreja. Enfim, depois de conhecer quais são as necessidades da sua comunidade e as habilidades das pessoas da sua igreja, é necessário estabelecer qual que é o alvo desse ministério. A gente sabe que é impossível você ter um ministério que abranja todos os tipos de necessidades de todos os tipos de pessoas. Por isso que é interessante a gente focar para uma determinada área. Então, para a gente definir qual é o alvo desse projeto, a gente precisa definir qual é o perfil de pessoas que a gente precisa alcançar. Então, por exemplo, se o trabalho ele é com crianças, quais são as crianças que a gente vai alcançar? São crianças em situação de rua, crianças em abrigo, crianças com algum tipo de dificuldade de aprendizagem, ou então se é com idosos, por exemplo. Então, são idosos que moram em casas de repouso, são idosos que moram sozinhos e talvez precisem de companhia. Se é um trabalho com pessoas que têm algum tipo de deficiência física ou intelectual, pessoas com autismo, então você pode desenvolver uma área específica para isso. Se a gente vai trabalhar com imigrantes, com refugiados, então existem várias áreas que a gente pode atuar. Claro, isso vai depender muito da cidade que você mora, das pessoas que você tem acesso e também da forma que você tem para ajudar essas pessoas. E, a partir do momento que você define mais especificamente o alvo que você vai estar trabalhando, como, por exemplo, os refugiados, é interessante você também visitar quais são as instituições sociais que já trabalham naquela determinada área, quais são as principais carências daquele nicho específico e como que a igreja e aquele ministério pode ajudar e contribuir para aquela determinada população. E por último, também muito importante, você tem que levantar recursos financeiros dentro da igreja e fora também, para que você consiga concretizar aquele plano de ação. Então, é interessante você estar divulgando esse projeto e também estar tendo parceria com a igreja para que ela possa estar destinando parte do orçamento ou das doações para aquele determinado ministério. E sempre lembrar de estar gerindo os recursos com bastante sabedoria para que não haja desperdício de dinheiro e que a gente possa estar agindo da maneira mais eficaz possível. Então é isso, gente. Esse capítulo foi bastante prático, né? Trouxe várias questões do dia a dia para que a gente possa estar aprendendo a desenvolver o Ministério de Misericórdia na nossa igreja local. Então, queria que você estivesse pensando, né? Sua igreja ela já tem algum ministério de ajuda aos necessitados? Como que você pode se integrar com os ministérios que já existem? E se não tiver, será que você consegue estar mobilizando a sua igreja local para determinada necessidade? Você já pensou quais seriam os seus alvos? Quais são o perfil de pessoas que você sente que Deus tem chamado você para poder estar ajudando? Então, são coisas que a gente tem que estar refletindo durante a semana e eu vou estar orando para que Deus abençoe o seu ministério e a sua igreja.